Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Podeis vos assentar em nome de Jesus. Queridos, é uma alegria e às vezes é até um costume já da nação brasileira, no domingo ir à igreja. Durante a semana, muitas pessoas fazem muitas programações, e dentro dessas programações, muitos não fazem a programação de ir à igreja, mas alguns, não somente nas igrejas evangélicas, mas cria por tradição ir à igreja no domingo. No texto que nós lemos aqui, vai falar de uma aliança que Deus tem para com o povo. Aliança fala também de contrato. O contrato é algo que nós fazemos quando vamos adquirir alguma coisa. Se eu vou comprar uma casa, eu vou fazer um contrato. E coisas que poucas pessoas param para prestar atenção aos corretores de plantão, é que poucas pessoas leem o contrato minuciosamente. Não que os contratos tenham letras pequenas que dificultam a leitura. É porque é um costume até do brasileiro, quando compra um equipamento, ele não costuma nem ler o manual. Ele compra, ele liga na tomada e está tudo bem. Se eu for perguntar nessa noite quem já leu o manual de algum eletrodoméstico que você comprou, poucas pessoas leram esse manual. E a nossa vida, ela é baseada em contratos. Algumas pessoas fizeram até contrato de aluguel do domingo. E no domingo eles alugam a igreja como um hobby. Só que Deus, Ele tem um compromisso tão grande com o povo, que Deus deu para o povo um contrato e colocou na sua mão, que é a palavra. Nesta palavra, Ele diz, palavras por palavras, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. E esta palavra vai nos ensinando, dia após dia, aonde tudo se acabará. Só que algumas pessoas ainda não entenderam que o dono do contrato, ele não falha em nenhuma palavra que ele escreveu. Ele é tão justo, ele é tão honesto, que ele deixou tudo registrado. O registro dele é tão grande e tão verdadeiro,
que a ciência, que tem estudos e mais estudos profundos, a cada dia descobre que tudo que ele escreveu é verdade. Se a ciência, que é tão inteligente, fosse mais inteligente ainda, eles nem precisavam estudar muito, era só ler a Bíblia, que já estava tudo detalhado do futuro da nação. Mas é possível que essas coisas aconteçam para que um homem entenda que o nosso Deus, ele vela para cumprir a sua palavra. No texto que nós lemos aqui, o próprio Deus afirma que nós somos povo dele, e ele comprou e provou isso. Ele disse, então, se o meu povo, ele agora vai afirmando, é uma afirmativa de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo aqui que este povo é um povo de Deus. E muitas pessoas até carregam o nome do Senhor na sua trajetória. Se eu perguntar a qualquer pessoa se ele acredita em Deus, a maioria vai dizer, acredito. Se eu perguntar, você conhece a Jesus? Muitas pessoas vão dizer, conheço. Só que no meio dessas expressões, Deus agora diz algo específico. Eu preciso mostrar para vocês que no contrato, tudo que eu disser que eu vou fazer, eu vou fazer. E o que é que ele diz que ele vai fazer aqui? Ouvir, perdoar e sarar, no texto lido. E o que é que ele pede de nós? Humilhação, oração, busca e convenção. Olha que ele agora coloca o contrato na mesa. E ele diz assim, tudo vai estar resolvido. O meu filho veio, morreu, paguei com sangue, ressuscitou, foi para a direita do Pai, está lá preparando o lugar, para que aonde ele estiver, vós estejais também. Mas tem um problema, só vai chegar lá quem cumprir o contrato. Amém? Amém, irmãos? Vamos para o texto. No texto aqui, humilhar é colocar-se sobre o domínio do Senhor. Quando nós nos colocamos sobre o domínio de Deus, a primeira coisa que a gente vai fazer é, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Reconhecer é se colocar no domínio total do Senhor. O homem que ele se coloca no domínio total de Deus, ele não se manda. O homem que ele se coloca no domínio total do Senhor, ele obedece. O homem que ele se coloca no domínio total do Senhor, ele obedece às suas palavras. E a palavra de Deus diz que Jesus nos dá ensinamentos, e esses ensinamentos precisam ser obedecidos. Só que uma parte da população brasileira, eles vão para a igreja quando estão precisando de alguma coisa, seja cura, seja milagre, seja problemas. E olha, que eu falei no início que é já um hobby irmos para a igreja no domingo. Mas Jesus não quer que você e eu venha para a igreja apenas para cumprir tabela. Jesus está dizendo, eu preciso ser amigo seu íntimo,
para que quando eu te chamar, você conheça a minha voz e eu também conheça a sua. Deus está dizendo nesse texto que a nação precisa se colocar sobre domínio do Senhor. E algumas pessoas ainda não entenderam que servir a Deus é servir a Cristo independente da posição que eu estiver ou situação. Nós não podemos servir ou seguir a Ele apenas quando tudo vai bem ou apenas quando tudo vai mal. Só o motivo de eu acordar é motivo de eu ser grato a Ele, servir e seguir a Ele. Não importa a situação, Jesus está dizendo: eu preciso ser prioridade na sua vida. Só que algumas pessoas acham que se humilhar e se colocar à disposição de Jesus é algo difícil. E Ele disse na sua palavra: aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. Você pode e eu podemos ser bom até demais. Podemos dar esmola aos pobres e fazer qualquer obra de caridade. Podemos até crer de estremecer. Mas se não confessarmos a Jesus como nosso Salvador e cumprir os seus mandamentos, nós não teremos direito de alcançar a vida eterna. Algumas pessoas acham que ser crente é apenas vir para a igreja ou levantar a mão. Não, Jesus está dizendo para mim, para você: eu quero ter intimidade contigo, eu quero andar lado a lado contigo, eu quero caminhar dentro da tua casa, no teu trabalho, na rua e na igreja, e aonde você estiver, eu quero estar presente na sua vida. Quem foi que falou para você que Jesus quer que você e eu apenas choramos ou lamentamos quando nós estivermos no templo? Não, Jesus está dizendo: quando você olhar para o teu lado direito ou para o teu lado esquerdo, ou quando você olhar para frente ou quando você olhar para cima, eu quero que você entenda que eu estou do teu lado, te guardando, te abençoando, te protegendo, te livrando de todo mal. Então ele diz que nós devemos se humilhar. Depois ele chega no texto lido e diz que nós precisamos orar. Orar aqui é falar com o Senhor das nossas vidas, é conversar com Ele. E às vezes nós só queremos conversar com Ele quando nós estamos aqui. E Jesus, Ele quer conversar com você, meu amigo. Não é somente aqui na casa. Ele quer conversar com você aonde você estiver. Só que para isso é preciso ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento é um relacionamento de confiança. É um relacionamento de comunhão, e é por isso que nós estamos aqui, porque todos os dias nós estamos aqui para aprender dele. Aí os pastores ensinam, nós aprendemos. Os pastores pregam, nós aprendemos. Aprendemos o quê? A ter um relacionamento com Deus. Aí depois ele diz que nós precisamos buscar a Ele. Está dizendo que nós precisamos ir atrás do Senhor. Ir atrás do Senhor é se levantar com sede de busca por aprender dEle, aprender das coisas dEle, aprender a sua palavra. E algumas pessoas até já conheceram a palavra, estão correndo, estão dizendo: se Ele quiser, Ele corre atrás de mim. Se Ele quiser, Ele vai usar alguém, vai falar comigo. Se Ele quiser, Ele vai me levantar. Não é Ele que precisa de você nem de mim. Somos nós que precisamos dEle.
Aí depois ele chega no texto e diz: e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele chama a mim e a você para andar na presença dele. Andar na presença dele aqui é deixar os hábitos do mundo, é deixar as obras da carne e começar a trilhar com ele uma vida nova, um caminho novo, uma história nova. Aquele que pecava não vai pecar mais. Aquele que prostituía não vai prostituir mais. Aquele que roubava não vai roubar mais. Aquele que mentia não vai mentir mais. Aí ele está dizendo: quando você fizer tudo isso, você vai se converter. Aí sim, você vai buscar a minha face, você vai se humilhar, você vai se orar, você vai se converter dos seus maus caminhos. Você está cumprindo o seu contrato. Agora que você está fazendo o seu papel certinho, aí o Senhor diz: agora eu vou cumprir o meu papel. Entendeu por que é que muitas pessoas dizem: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus é isso, Deus não me ama, Deus é aquilo outro. Você está cumprindo a tua tarefa de casa? Você está cumprindo diretamente o contrato para que você venha cobrar de Deus e dizer que Ele esqueceu de você? Foi Deus que esqueceu de nós, ou nós que não estamos cumprindo aquilo que Ele determinou para as nossas vidas? Mas nessa noite Ele está dizendo: se você cumprir a tua parte, eu vou ouvir. Diga comigo: Deus vai ouvir. Isso significa que Ele vai atender o quê? O pedido de alguém que anda com sinceridade para com Ele. Para que Deus Ele venha nos ouvir, o que nós precisamos é estar também aptos a ouvir a sua voz. Hoje Jesus está te convidando e convidando a mim, não somente para ler o contrato, mas Ele está nos convidando para cumprir esse contrato nas nossas vidas. Depois de ouvir, Ele vai dizer: eu entendi que você quer uma mudança de vida, eu entendi que você quer os céus. Então Ele diz: então eu vou te perdoar os nossos pecados, independente do que nós cometermos. Se nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Não existe pecado que Deus não consiga perdoar. Quem foi que disse que a tua causa é causa perdida? Quem foi que lhe disse que as suas atitudes são atitudes que não pode? Se Deus Ele conhece o teu coração por dentro e por fora, Ele é fiel para perdoar os teus e os meus pecados. Aí Ele diz: e também depois que você cumprir tudo isso, eu vou sarar. Deus Ele é capaz de sarar não somente a você, mas toda uma nação pelo teu posicionamento. E nesta noite, eu venho aqui simplesmente com essa mensagem, dizer para você: Deus quer que nós assinamos o contrato hoje com Ele. Que contrato é esse? Um contrato de fidelidade, um contrato que nós seguiremos e serviremos a Ele. E não seguiremos apenas de palavras, mas de atitude, de mudança de vida, de posicionamento, de confessamento a Ele. Às vezes nós pensamos que é impossível alcançarmos a vitória ou alcançarmos os céus. Mas nessa noite Ele está dizendo: se você orar, se você se humilhar, se você buscar a sua face, se você se converter dos seus maus caminhos, eu ouço, eu perdoo e eu saro a sua terra e ainda te levo para os céus. E eu gostaria de perguntar nessa noite:
Tem alguém que quer assinar esse contrato com Ele hoje aqui, confessando Ele como seu Salvador? Ele só está te chamando e dizendo assim, ó, eu vou ler o beabá para você. Eu já li o beabá para você. Eu só preciso que você, como eu vou ser fiel para contigo, eu também preciso que você seja fiel para comigo. É uma questão de relacionamento, é uma questão de sinceridade com Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo nessa noite que rasgue esse contrato de aluguel que você fez com o mundo, que você fez com o pecado, e tenha um contrato verdadeiro e eterno com Ele. Ele nessa noite está dizendo: eu quero cumprir com você algo que eu não vou apagar, vai ser eterno, e você vai ver que eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Se tem alguém, venha, porque eu quero orar por você.